Pode ter direito à pensão por morte? Pois é, o tema é polêmico. Saiba como e quais situações o recebimento do benefício ele é concedido pelo INSS. Para falar sobre isso, estamos recebendo aqui, mais uma vez, a advogada Válbia Garrote, nesse momento importante, ela que é advogada previdenciária. E aí? Chega aquele momento, a dor, a tristeza, mas na semana seguinte, eis a dúvida. O ex-companheiro pode ter direito à pensão por morte? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da Rádio Mix. Uma alegria sempre estar aqui com vocês nas manhãs de quartas. Hoje, um pouco ensolarada, depois choveu, como você bem falou, mas o sol já voltou, viu, o Marcos? dia é glorioso. Hoje o dia é glorioso. Sempre será glorioso, com chuva ou com sol. Então, vamos à pergunta que não quer calar. Ex-companheiro, pode ou não pode? Como eu sempre digo, Marcos, no direito tudo depende. Depende do ponto de vista. Pois é. Mas e dos documentos. Não é nem necessariamente do ponto de vista, mas depende da situação em si. Vamos entender essa história, então. O que é que ocorre? Quando você é ex-companheira e numa decisão judicial, por um processo que você entrou para separação, ou num acordo extrajudicial, enfim, houve a separação, ou judicializada ou não, se essa pessoa, esse companheiro, seja homem ou mulher, ele ficou com uma pensão alimentícia e essa pensão garante a ele um percentual X daquele valor, de um valor que foi acordado entre o ex-casal, né? Então, na hora que essa pessoa que paga essa pensão falece, ela garante o direito da continuidade, mas aí já não é o nome pensão alimentícia, e sim pensão previdenciária. Mas é importante a gente entender, nesse caso aqui, em específico, Marcos, o valor dessa pensão não vai ser exatamente a regra que diz a Previdência, e sim o percentual que ela já recebia equivalente à pensão alimentícia. Então, a diferença começa daí. Ele tem direito desde que o ex-companheiro ou ex-companheira, desde que ela tenha já uma pensão alimentícia. Mas por que isso? Né? Porque isso demonstra que há uma dependência econômica. Isso demonstra que ela necessita daquele dinheiro de alguma forma. Então, a justiça, o direito entende que ela vai ser transformada em pensão previdenciária, mas no percentual da alimentícia. No percentual da alimentícia, e até essa criança que está envolvida na questão estiver ainda com idade de dependência, né? A criança, na verdade, aqui a pensão alimentícia, a gente trabalha especificamente para o ex-companheiro. Ah, não tem a ver com o fato de ter filho, não. Não, não. Entendi. Vamos imaginar que o nome já deu aquele trauma, né? Vai pensar logo pensão alimentícia. Kel já levantou o olho ali. Mas vamos lá, viu, Kel? Presta atenção. A criança está lá com a pensão alimentícia, faleceu o pai, aí vocês dizem, mas por que o pai? Estatisticamente, o homem morre mais rápido. Mas, enfim, morre a pessoa. Vamos colocar assim para sermos mais democráticos. Então, quando a pessoa falece, essa que paga a pensão alimentícia para a criança, em sendo filho, nesse caso, vai ter a pensão alimentícia, porque a lei garante, ela é uma dependente. Certo. No caso de ex-companheiro, é porque quem são os dependentes que não se questiona a parte financeira, quando vai entrar com o pedido de pensão? O cônjuge, o companheiro e os filhos. Então, se ela é ex-cônjuge, significa que ela não está mais nesse patamar de dependente. Significa que ela vai precisar demonstrar uma dependência econômica. Já o filho, não. Entendi. Ainda que ele receba, quando o pai está vivo, receba a pensão alimentícia, quando o pai falece, é pedido uma pensão previdenciária para o filho. Para ex-cônjuge, só se ela estiver recebendo pensão alimentícia, o cara em vida. O cara em vida e que foi uma decisão dele que naturalmente vai permanecer. Isso. Aí, ad infinitum também. Ad infinitum depende como ficou a decisão judicial lá na separação. Por exemplo, tem situações que coloca que o juiz entende que vou permitir por 4 anos até que essa mulher se restabeleça no mercado de trabalho. Então, a gente vai sempre observar o que a sentença disse para aquela pensão alimentícia naquela situação da separação. Vale o que está escrito e escrito com o juiz, isso, com aval do juiz. Isso, que seja um acordo judicial ou extrajudicial. Aí, nesse caso, não é com o juiz, né? Mas houve um acordo, você foi no cartório e registrou, homologou aquele acordo e aquele acordo
continua valendo. A pessoa em sã consciência, em vida, obviamente fazendo esse reconhecimento, esse é o alerta aqui da Válvia Garrote. Em que situações há de se judicializar algo assim? Bom, vou voltar um pouquinho. Ele vai ser judicializado, no caso, para que tenha uma pensão previdenciária, se existiu uma briga entre casal e eles precisaram, não consensual, mas como a gente chama no litigioso, aí nesse caso, esse casal, que eles ambos estão vivos, eles vão ter que ir lá litigiosamente resolver essa separação. Eu pensei assim, que a atual companheira do falecido entrasse numa polêmica com a ex-companheira. E aí? Não. Não tem chance disso acontecer não, né? Não, porque se ela tem pensão alimentícia, aí tá garantido. E aí a pergunta foi muito boa, porque, por exemplo, ele estava separado, de fato, e de direito, né? Paga uma pensão alimentícia, mas encontrou uma outra companheira. Isso. E faleceu tendo essa outra companheira. Essa outra companheira vai ter direito à pensão por morte, se assim ela demonstrar que existia realmente esse convívio, e aí existem os requisitos próprios para a pensão por morte, e essa ex-companheira, que já havia garantido com ele em vida a pensão alimentícia, ela só vai pegar esse pedido, essa sentença judicial ou extrajudicial, entrega, seja no INSS ou seja no regime próprio, se assim ele for um ex-servidor, ela vai entregar e vai dizer, olha, isso aqui com base nessa decisão judicial, eu reitero o meu pedido, agora que seja transformado de pensão alimentícia em pensão por morte. Não invalida o pedido da atual companheira. Em geral, isso demora quando você está fazendo exatamente esse reconhecimento pós-morte, no caso, para a continuidade da pensão alimentícia, ou é automático? Já fica mantido, a pessoa não precisa nem... Não, precisa sim. A pessoa que... Porque, entenda, Marcos, tanto o INSS quanto seja lá o regime próprio que for do Estado, ou de qualquer município, ou até mesmo da União, ele não vai ter como entender, adivinhar, saber que essa pessoa recebia uma pensão alimentícia. Eu entendo. Então, ela vai ter que ingressar com um processo administrativo. A comunicação tem que haver. Tem que haver. Inclusive uma demonstração de boa-fé, né? Isso. E é formal, né? Tem que formalizar isso. E é um trâmite normal, como qualquer outro processo. Aí, às vezes, pode ser que demore, e caso tenha alguma intercorrência e assim, seja o INSS ou seja algum ente não entenda, aí é o mesmo raciocínio, vamos judicializar do mesmo jeito. Então inicialmente é administrativo, sempre. Se der problema, judicializa. Tem isso. Direito a ser buscado. Tem. Muito bem. Sim. Válvia Garrote, assunto polêmico, mas ela desenrolou aqui numa boa, até o Kel entendeu, e eu que ele tá com sono, que ele é Vasco também, e aí dormiu mal. 7h36, queria agradecer a sua presença, desejar uma boa semana, Válvia, e que na próxima quarta-feira você volte aqui falando sobre previdência e direitos dentro da nossa programação. Até a próxima. Até, obrigada, Marcos. Tchau, tchau. Valeu, agora 7h36, hora da participação do